Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Êxodo capítulo 34. Hoje nós vamos meditar nesse capítulo maravilhoso e nós vamos ver nele que o Senhor vai dar para o povo, para Moisés, outras 2 tábuas da lei. E por que o Senhor estava dando outras 2 tábuas? Se você está chegando no nosso podcast hoje, eu quero te dizer que o Senhor já havia dado para Moisés 2 tábuas para entregar o povo, para fazer uma aliança, para explicar aquilo que o Senhor desejava do seu povo. Mas uma situação aconteceu e está relatado lá no capítulo 32, apenas para que você se recorde ou para que você aprenda se você estiver chegando hoje. Quando Moisés chegou e viu o que estava acontecendo no arraial, capítulo 32, verso 19 diz assim: Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado. Arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Então, aquelas tábuas que haviam sido escritas pelo próprio dedo de Deus e que foram entregues a Moisés foram quebrados no momento em que ele chegou e viu que o povo havia se afastado de Deus, havia negado o poder ao Senhor e realmente desejado servir a outros deuses, dobrar-se à idolatria. Muito bem. Mas no capítulo 34 o que nós vamos ver é que o Senhor vai falar para ele que o Senhor Deus iria dar outras tábuas para ele. No verso 1 do capítulo 34, Deus vai pedir que Moisés corte 2 tábuas de pedra e suba com elas. E Moisés subiu, carregando elas com as próprias mãos. E Deus diz que ele iria reescrever nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas. Porque sim, se estava havendo uma renovação da aliança, se o Senhor iria estabelecer uma aliança com o povo e caminhar com o povo, e se estava havendo um conserto, tudo aquilo que havia sido posto na primeira aliança precisava ser renovado e da parte do Senhor ele estava disposto a fazer esta aliança. Então Moisés deveria cortar as tábuas e subir o monte carregando elas, porque o Senhor Deus iria se encontrar com ele. Então no verso 5 diz que Deus desceu na nuvem e esteve junto com Moisés. E Moisés se curvou e o adorou. E no verso 8 nós vemos pedindo que Deus estivesse com ele. Moisés vai pedir que Deus estivesse com ele, com o povo e não se afastasse. E o que nós vamos ver nos versículos 10 até o versículo 27 é o Senhor realmente renovando a aliança com o povo. Então, se você já está nesse podcast acompanhando o estudo de Êxodo e você leu já este capítulo, você sabe que na verdade ele parece um pouquinho repetitivo. Por quê? Porque aqui o autor do Êxodo, do livro de Êxodo, ele vai repetir algumas coisas que já foram ditas. Então, por exemplo, o Senhor vai dizer que ele vai expulsar os povos de diante do povo de Israel, os amorreus, cananeus, heteus, todos aqueles. Deus fala também para eles não fazerem alianças com os povos para onde eles estavam sendo levados, porque a terra que Deus havia prometido para eles tinha já moradores. Então o Senhor diz, não faça aliança com esses povos, ao contrário, destruam os postes ídolos, não se dobrem aos deuses deles. Um povo que tinha vivido, meus queridos, como escravo no Egito por tanto tempo, eles poderiam chegar no lugar e ficar encantados com aquilo que estavam vendo e imediatamente esquecer de Deus. O Senhor ainda vai dizer que eles não deveriam dar os seus filhos e as suas filhas em casamento. Por quê? Porque o casamento traz aliança, o casamento fala de geração, casamento fala de vida conjunta e filhos que vão vir e que vão fazer com que aqueles que temem a Deus, vamos dizer assim, sejam influenciados diretamente por aqueles que não temem a Deus. Outra coisa é que é dito que eles não deveriam fazer deuses de metal para adorar.
O Senhor também vai dizer que eles deveriam celebrar festas. Então, as festas dos pães asmos, que eram celebradas no primeiro mês do ano, a festa das semanas, que era a festa das primícias, né, da colheita do trigo, e também a festa da colheita, que era para ser feita no final do ano. Fala a respeito de consagrar os primogênitos, fala que eles deveriam guardar o 7º dia como descanso. Você está se lembrando? Enquanto eu falo essas coisas, você percebe que é tudo que nós vimos nos últimos capítulos, né? Fala também a respeito de que eles deveriam levar as primícias, né? Os primeiros frutos da terra deveriam ser entregues ao Senhor. Ou seja, tudo isso em resumo. Deus conversa com Moisés no monte. Ele permanece lá, de acordo com o versículo 28, durante 40 dias e 40 noites, de novo, em jejum absoluto. E dessa vez o povo ficou quietinho lá esperando Moisés voltar. E então, no verso 29, vemos que algo diferente aconteceu. Quando Moisés finalmente desceu do monte, a pele do seu rosto resplandecia. A Bíblia diz que este encontro que Moisés teve com Deus fez com que algo diferente acontecesse no corpo de Moisés. A pele do rosto dele brilhava. E por conta disso, aqueles que o viram ficaram com medo, tiveram medo de se aproximar dele. Então a Bíblia relata que Moisés primeiro conversou com alguns do povo, né, com um grupo de pessoas, depois chamou outros. Moisés conversou com eles e quando ele acabou de falar com essas pessoas, ele colocou um véu sobre o rosto. E esse véu serviu, obviamente, para esconder o brilho intenso do rosto dele, mas também, curiosamente, nós vemos porque a própria Bíblia nos diz que serviu para esconder a ausência do brilho, porque o rosto de Moisés não ficou brilhando para sempre. Aquele brilho foi diminuindo. E é interessante porque lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13, Paulo vai nos falar sobre isso. Ele fala assim, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. E o que é que estava desaparecendo? O brilho. Então, da mesma maneira que o véu servia para proteger os olhos deles, para que eles pudessem olhar para Moisés, também servia para esconder, vamos falar dessa maneira, o fato de que o brilho foi diminuindo. Para que o povo não desanimasse, para que o povo não pensasse, poxa, olha lá, né? O poder de Deus sobre a vida de Moisés está acabando. Não era isso. Bom, nós temos pelo menos essa explicação da parte de Paulo. E o capítulo termina por aqui. E, queridos, embora seja um capítulo tão curto, uma meditação tão curta, eu penso que uma das coisas que mais me chama a atenção aqui é a bondade de Deus, é a paciência de Deus, é o desejo dele de ter uma aliança com o seu povo e de que ele está disposto a partir do arrependimento, refazer alianças. Então, sim, Moisés teve que subir com as tábuas, o Senhor manda ele tomar notas e eles têm ali 40 dias e 40 noites e o Senhor renova a aliança. E eu penso que esta é a palavra. Deus é um Deus de segundas chances, terceiras chances, quartas chances. E não que nós devamos usar de maneira maliciosa disso, né? Pensar, poxa, já que Deus tem tanta misericórdia, vamos fazer as coisas de qualquer jeito, porque sempre que eu voltar, Ele estará lá. Não sejamos assim, não é verdade? Como filhos de Deus que amamos ao Senhor, devemos tratar o Senhor com respeito e com amor, mas eu penso que é realmente muito grato nós sabermos que podemos nos achegar diante do Senhor, apesar de termos errado, e vamos encontrar nele misericórdia, vamos encontrar nele paz, vamos encontrar nele forças para caminhar, e eu penso que isso também nos serve até de exemplo, não é verdade? Quantas vezes as pessoas vão errar conosco? Eu penso que infinitas vezes, da mesma maneira que nós também erramos, não é verdade? E assim como Deus é misericordioso, Ele é aquele que está disposto a renovar a aliança quando há um arrependimento, nós podemos também aprender com o Senhor a perdoar, a compreender o erro do nosso próximo, a entendermos que somos pó, né? E ao pó voltaremos, assim como a pessoa que está ao nosso lado, e que Deus nos dê misericórdia, né? Que Deus nos conceda a graça de sermos misericordiosos como Ele é. Não que seja fácil perdoar, não que seja fácil restaurar alianças, não é verdade? Somente Deus para nos ajudar. Mas oração, jejum, dependência do Senhor, busca, submissão a Deus, com certeza são elementos que fazem parte de uma restauração de sucesso. Deus pode trazer à vida qualquer coisa que esteja morta, qualquer aliança que tenha sido quebrada,
Deus pode restaurar. Eu creio pela palavra, em nome de Jesus. E por último, o que eu quero comentar é a respeito do rosto de Moisés descer brilhando do monte. Veja bem, eu fico imaginando que Moisés já tinha se encontrado com Deus outras vezes. E a palavra do Senhor não menciona que quando ele desceu desse encontro, a sua pele brilhava. Deus, de alguma maneira, permitiu que isso ficasse visível aos olhos do povo, para que o povo realmente visse que houve uma renovação da aliança, houve um encontro com Deus. O poder não estava em Moisés, né, gente? O poder era de Deus. Deus estava permitindo que o povo visualizasse que sim, Moisés estava descendo novamente com as tábuas, não eram as mesmas que haviam sido quebradas, mas a aliança havia sido restaurada. E aquele poder, aquele brilho, aquela diferença no rosto de Moisés indicava isso. Ele havia se encontrado com Deus. Ele não estava inventando. Não, Deus realmente tinha aparecido para ele, tinha falado com ele. E eu fico pensando que, se fosse para aplicarmos para as nossas vidas, veja, o nosso rosto não resplandece quando nós saímos de um momento de oração, de um período de jejum, de um momento de choro e de consolo. É inegável que muitas vezes, quando a gente fica na presença do Senhor por um tempo, como eu disse, em jejum, em oração, em busca, que algo em nós muda, né? Eu estava, inclusive, comentando essa semana, eu acho que foi na semana que passou, o quanto o jejum ajuda a desacelerar os pensamentos, o quanto parece que afina, é como se fosse uma estação de rádio em que você consegue... Agora eu falei de um jeito bem antigo, né, gente? Aquele botãozinho que você fica virando de um lado para o outro, lembra como é que sintonizava a rádio? Mas é tipo isso mesmo. É igual quando você sintoniza no canal de Deus. Parece que o jejum, ele tira o chiado, ele tira as interferências. Você faz um jejum diante do Senhor e aí parece que você sintoniza no canal de Deus. E aí, embora o teu rosto não brilhe, é verdade, e esse era o meu comentário, né? Parece que as vozes são silenciadas, inclusive as vozes da alma. Então, embora o nosso rosto não brilhe, é inegável que quanto mais tempo passamos na presença de Deus, ou lendo a palavra, ou meditando, ou buscando fazer as coisas à medida do Senhor, é inegável que o nosso rosto fique diferente. Mas que os nossos olhos que nós busquemos como pessoas estar assim, alinhados com a vontade de Deus, mas que nossos olhos não busquem no outro o brilho, sabe? Eu penso que se fosse para também aplicar nesse sentido a nossa vida, é que nós olhemos para os líderes, as pessoas que estão investidas de autoridade, as pessoas, seja de uma comunidade na igreja, seja uma autoridade dentro de casa, mas que a gente não busque nos homens o poder que a gente encontra em Deus, sabe? Há um risco de nós queremos que os homens sejam Deus na nossa vida, que eles orem por nós, que eles curem as nossas feridas, que eles curem as nossas mágoas, que eles nos deem uma direção. Obviamente, Deus usa pessoas, mas o poder não era de Moisés, o poder era de Deus. E ele tinha que buscar a presença de Deus, igualzinho todas as outras pessoas, seja através do sacrifício, seja através da leitura da lei, enfim, não muda. Moisés, assim como qualquer um de nós, precisa buscar a presença de Deus. Obviamente, estamos numa nova aliança e o Espírito Santo habita em nós, mas a palavra do Senhor Deus também diz para nós que nós podemos apagar o Espírito, lá em Tessalonicenses. É possível que eu e você, a gente faça coisas tão na força do nosso braço, que de repente é como se o Espírito Santo tivesse apagado dentro de nós, né? É como se não houvesse o brilho do Senhor nas nossas atitudes. Assim como quando nós somos uma bênção, quando nós falamos a palavra de Deus, quando somos gentis, quando somos amáveis, espelhamos o Senhor, as pessoas veem Cristo nos nossos olhos. Da mesma maneira, quando fazemos as coisas na nossa força, não é possível ver a presença de Deus em nós. Não é que a pele não brilha, é que está tudo fora do lugar. Bom, nós vamos encerrando por aqui. Deus abençoe muito você e até o próximo episódio, se Deus quiser. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!